meus amores! Tudo bem com vocês, galerinha? Olha a prof aqui mais uma vez com vocês. A felicidade fica cada vez melhor e maior quando eu estou aqui com vocês não fazem ideia. Hoje a nossa professora Su não vai estar aqui com a gente, mas está aqui com o coraçãozinho, tá bom? Então nas nossas duas próximas aulas, ela não está hoje, a aula de hoje e a próxima, mas depois ela retorna de novo aqui com a gente, tá bom? E galera, estamos aí cada vez mais avançando para o final do nosso módulo. Vem aquela sensação boa de que a gente tem evoluído, que a gente tem conseguido avançar cada vez mais no conhecimento, e também vem aquela sensaçãozinha já de tristeza e de saudade, porque só vamos nos ver novamente com língua espanhola no próximo ano. Mas não se preocupe que eu sempre vou estar por aqui com vocês, tá bom? Para começarmos a nossa aula, não podemos esquecer de pedir para baixar nosso telão, né? Então vamos lá. É isso aí, meus amores. Eu vou para o outro lado, porque a prof fica aqui, vai e vem, vai e vem. E o que nós vamos ter na aula de hoje, galera? Na aula de hoje está super especial também. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o artigo neutro. Vocês lembram que, se eu não me engano, foi na aula 2 ou 1, que nós falamos dos artigos? E aí eu falei para vocês que teríamos uma data toda especial para falar sobre o artigo neutro, né? O artigo neutro lo. E essa aula especial é hoje. Junto com o artigo neutro lo, nós também falaremos sobre os falsos cognatos, os falsos amigos, que dentro dele vai entrar também os heterogenéricos, heterossemânticos e os heterotônicos, que são as mudanças de gênero, tonicidade e significado. E para finalizarmos na nossa aula de hoje, falaremos sobre expressões dos nossos vizinhos, nuestros hermanos, los bolivianos, ¿sí? Entonces, vamos allá a nossa aula 9. Começando com o artigo neutro, galera. Como eu já havia falado para vocês, ele é definido. Ele pode ser traduzido como o, igual ao nosso o normal, mas a função dele, desculpa, gente, de vez em quando vai aparecer uma tossezinha aqui, tá? O prof ainda não tá 100% não, mas a gente vai ficando. Então vamos lá. Esse artigo neutro lo, ele não vai ter a função de vir antes de um substantivo masculino singular, como é o caso do ele. Ele vai ter a função de transformar, ou seja, substantivar um adjetivo, um advérbio ou um verbo no particípio. 99% das vezes ele vai transformar uma frase que era uma oração direta em uma oração indireta. Ele vai transformar uma oração direta em indireta, não. Na voz ativa para a voz passiva. Então, onde a ação vai recair sobre o sujeito. Normalmente acontece assim. Onde ele vai transformar esse meu adjetivo, esse meu advérbio em um substantivo. Então, prestem atenção nessa frase. Olha só, esse restaurante é cerca e isso é bueno. Então, qual o sujeito dessa frase? Qual é o substantivo? O substantivo dessa frase é restaurante, substantivo. E também é o sujeito da minha frase. Então, o que é perto e bom? O restaurante. O que o restaurante é? Ele é perto e por isso é bom. Então, o bom aqui, ele é o quê? Ele é meu adjetivo, certo? Adjetivo é a qualidade dessa situação. Na frase de baixo, ele tem o mesmo significado, a frase. Lo bueno de este restaurante es que está cerca. O bom deste restaurante é que ele está perto. Mas quem é o sujeito da minha oração? O bom. Então, o que é bom? O bom é que esse restaurante está perto. Entenderam? Percebem a diferença? Então, aqui, esse bom, que é, então, um adjetivo, ele está tendo a função de substantivo. Por quê? Porque ele está substantivado. E aqui, o que vem antes dele? Aqui é o es, que seria ele, né?
seria o bom. E aqui, o lo, o artigo neutro. Por quê? Porque ele transformou o meu adjetivo em um substantivo. O artigo lo, ele não tem gênero e nem número. E por isso que ele é chamado de neutro. Eu posso utilizá-lo antes de um substantivo, de um adjetivo, advérbio ou verbo no particípio, se referindo a feminino, a masculino, a plural e a singular. E ele sempre vai ser lo, não importa o que vem depois, se está no feminino, no masculino, no singular ou no plural. Ele sempre vai ser lo, ele não vai variar, porque ele é um artigo neutro e o neutro não varia. Ele tem alguns usos específicos, meus amores. 3 usos para ser mais preciso. Ele tem para fazer referência, para dar ênfase e também o seu uso em locuções. Quando ele é chamado de lo referencial, o lo referencial, ele vai se referir a coisas materiais, sentimentos, ideias, lugares, pensamentos, entidades abstratas, ou seja, ele vai se referir a muitas coisas, a muitos significados. Então, ele vem transformando esse adjetivo ou advérbio ou particípio para se referir a coisas materiais, imateriais, sentimentos, ideias, lugares, pensamentos, entidades, enfim. Olha os nossos exemplos. Lo malo, olha, mal é o quê? Mal é um adjetivo. Lo malo de ir a su casa é que está muy lejos. Olha aqui o meu adjetivo com função de substantivo no início da frase. E o lo antes dele. Lo poco que camino, me quedo estafada. O pouco que eu caminho, eu fico cansada. E esse pouco, ele é um advérbio de intensidade. Então, ele está fazendo aí a função de substantivo, porque ele está no início da nossa frase. Mas nem sempre o substantivo também vem no início da frase. Olha aqui o verbo. No se arrepiente de lo dicho. Do que a pessoa não se arrepende? Do que ela disse. E o que ela disse? É um verbo no particípio, o verbo decir, no particípio, com função de substantivo. O dito, ela não se arrepende. O que ela disse, ela não se arrepende. Então, esse dito aqui é um verbo no particípio com função de substantivo. Prestem atenção. Uma expressão muito comum em espanhol é o lo de. Você vai ver muito isso, lo de eso, lo de aquello. Ele vai ser utilizado para se referir a um tema que já é conhecido pelo interlocutor, que já foi falado anteriormente, já foi mencionado dentro do discurso. Então, é algo que já foi dito em algum momento. E para que evite que a gente fique repetindo o que já foi falado, ele vai utilizar o artigo neutro. Olha o nosso exemplo. No sé qué hacer sobre lo de Hilda. Se essa frase estivesse solta e você não conhecesse o contexto, você não ia entender. Mas subentende-se que o interlocutor, as pessoas que estão lendo ou conversando, sabem o que é que Gilda fez. Não sei lo que hacer sobre lo de Hilda. Às vezes é sobre o problema, sobre o caso. Então, para evitar que se repita toda aquela conversa, toda aquela frase, toda aquela oração, a gente simplifica com essa referência lo de, certo? Seguindo, então vamos lá dar um zoom para a gente ver de novo. O enfático, seguindo do pronome relativo que, ele sempre vai vir sempre depois desse lo e do adjetivo, do advérbio ou do particípio, ele vai vir um que, vai vir seguido de um pronome relativo que perdão, gente. E como é que eu vou saber se ele é enfático, que dá ênfase? É porque ele pode ser traduzido muito facilmente por quão, por como ou por quanto, com o valor de quantificador e intensificador, porque ele vai dar uma intensidade, uma quantificação maior. Só um segundinho para a prof beber uma água. É isso aí. Então, nós temos aí ele com o adjetivo recuerdo lo lindas que
son las mañanas em Paris? Olha aqui, ó. Lo lindas. Olha o que aqui? Que son. Então, quando a gente traduzir, eu posso traduzir, eu me recordo do quão lindas são as manhãs de Paris. Elas não são só lindas, elas são muito lindas. Então, ela vai dar uma ênfase maior, ela vai dar uma quantidade, uma intensidade maior para essa característica que é lindas. Com o advérbio, te das cuenta lo mucho que te amo? Então, você se dá conta do quanto que eu te amo? Esse quanto está intensificando mais ainda o amor que a pessoa sente pela outra. Te das cuenta lo mucho que te amo? Você se dá conta do quanto, do quão, do muito que eu te amo? E no particípio também intensificando. Mira lo rota que están estos pantalones. Olha o que de novo aqui? Olha o quão rasgadas estão essas calças. Então, ele vem intensificar o significado. Dá essa ênfase. Então, a gente já sabe que se vem o lo com o adjetivo, o advérbio, o particípio e o que depois, ele vem com essa sensação e essa noção de ênfase. E, por último, em locuções. Em locuções, ele vai vir em 4 momentos. Lo que, aí não é o lo, o adjetivo, o advérbio e o que. Ele vem juntinho, lo que. É combinado com outras palavras para formar uma locução. Então, lo que, lo de, lo mais um pronome possessivo e lo más. Olha como fica. Lo que. Estou estudiando todo lo que puedo para el examen de mañana. Eu estou estudando tudo o que posso para o exame de amanhã. Lo de. Lembra lá que eu falei no início que vem também lo de? Para não... para evitar que eu repita tudo que já foi falado anteriormente. Então, é uma locução também. Lo de não querer ajudar a tus compañeros está muy mal. Lo de não querer ajudar a tus compañeros está muy mal. Lo mais um pronome possessivo. Lo mío es bailar. Sempre com essas locuções, lembra o que é a locução? É a junção de 2 ou mais palavras para dar um significado e, normalmente, evitar que se repita o que já foi falado anteriormente. Então, aqui, olha só, lo mío es bailar. Esse está muito nítido. O que é seu? O meu hobby, a minha alegria, a minha felicidade. Lo mío es bailar. A minha é dançar. Olha só na minha tradução como é que ficou. A minha é dançar, né? Eu poderia dizer o meu é dançar. Também vai depender do que está falando anteriormente. Mas, como é um artigo neutro, ele não vai ser ele e nem lá, e sim lo, porque ele vem em locução. E lo mais. Lo más alegre es el color amarillo. Esse mais de advérbio de intensidade. Então, é o nosso mais multiplicador, né? Em português. Lo más alegre es el color amarillo. O mais alegre é o de cor amarela. Então, ele vem aí com essas 4 locuções também. Certinho, meus amores? Tranquilos hasta aí? O artigo neutro, galera, ele às vezes a gente pode confundir, a gente pode ficar meio receoso em utilizá-lo. Por quê? Justamente porque ele vem com essa... com o que nós brasileiros vamos nos acostumando. A gente vai ver os artigos normais. El, la, los e las. Sendo que ele é artigo masculino singular e los, artigo masculino plural. O que acontece? Na nossa cabeça brasileira, o masculino singular é lo. Por quê? Porque o los é o plural. Mas não é assim. Não podemos confundir. O lo, ele só vem antes de adjetivo, advérbio e particípio. E se for um substantivo, eu não vou usar o lo e sim o ele, ok? Não vai vir em outro momento, certo? Antes de substantivo masculino singular, sempre vou usar o ele e não o lo.
Certo? Tranquilos? Se tiverem dúvida, não hesitem em nos chamar, tá bom? Então, continuando, agora a gente vai falar sobre esse outro assunto também bem polêmico em língua espanhola, bem confuso muitas vezes, porque o que acontece? A gente fica ali na dúvida, o que que muda, o que que não muda. Então, vamos falar sobre os falsos cognatos. Vamos lá dar um zoom na nossa tela. O falso cognato, também chamado de falsos amigos em espanhol, são palavras cuja grafia, ou seja, a escrita, ou a pronúncia é igual, semelhante, entre os dois idiomas, porém possuem universos semânticos distintos, ou seja, têm significado diferente. Então, o falso cognato verdadeiro é o nosso heterossemântico. Heterossemântico. Heterosemântico em espanhol. Então, o heterossemântico é o nosso falso cognato, falso amigo. No caso da língua espanhola e língua portuguesa, ainda que elas sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que, por serem muito parecidas, seja na aparência ou no som, muitas vezes têm um significado bem diferentes e muitas vezes bem contrários também. Mas antes de nós trabalharmos os heterossemânticos, que são os verdadeiros falsos cognatos, é importante que a gente entenda que existem mais dois héteros dentro dessa história. É o heterotônico e o heterogenérico. O heterotônico nada mais é do que o nome já diz. Hétero é o quê? Hétero é diferente, distinto, oposto, né? E tônico é o quê? Sílaba tônica. Tom, né? Sílaba tônica. O que significa então heterotônico? Tonicidade diferente, sílaba tônica diferente, acentuação diferente, né? A acentuação vai ser diferente. É acentuação. Indicam a sílaba tônica de uma palavra. Para entender melhor, se fizermos a divisão de palavras, temos hétero, que significa diferente, e tônico, que significa a acentuação tônica. Olha só os exemplos que eu trouxe. Em português, nós falamos academia. Em espanhol, é academia. Olha só a sílaba tônica, academia, academia. Em português, futebol. Em espanhol, futebol. E ainda muda que em espanhol vem a acentuação. Professora, como é que eu vou saber diferenciar? Existem algumas regras, que é as regras de acentuação, que a gente vai ver mais um pouquinho, né? Mais adiante. E essas regras de acentuação vai auxiliar você a identificar a sílaba tônica. Então, as regras de acentuação em espanhol, muitas delas são bem diferentes da língua portuguesa. Então, em espanhol ou em português, alguém. Em espanhol, alguien. Atmosfera, atmosfera. Tudo que termina em cia, burocracia, geografia, biologia, tudo que termina em cia ou cia, ele muda. Burocracia em português, burocracia em espanhol. Cérebro em português, cerebro em espanhol. Coquetel, cocktail. Cratera, crater, polícia, policia e muitos outros. Então, nós temos aí com vocês uma listinha também de heterotônicos. Heterogenéricos são as palavras que em português, a gente já viu que heterotônico é heteromudança de gênero, ou é diferente, e tônico de tonicidade. E genérico vem de gênero. Que gênero é esse? Feminino e masculino, certo? Então vai ser a mudança de gênero. São palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, isso é muito importante que você lembre, eles possuem o mesmo significado, porém o seu gênero vai mudar de uma língua para outra. Assim, as palavras em espanhol que são femininas serão masculinas em português e vice-versa. Acontece com todas, professora? Não. Há as regras de
de gênero também, de artigo feminino e masculino, ele vai te ajudar ali também, as regras dos substantivos, perdão. A regra dos substantivos femininos e masculinos vai te ajudar a lembrar também sobre os heterogenéricos. Por exemplo, em português, a tatuagem. Em espanhol, el tatuaje. Aí olha que legal, gente. Tudo que termina em agem, se você parar para pensar, tudo que termina em português em agem, ele é feminino. Tudo que termina em português, a tatuagem, a linguagem, tudo que termina em agem é feminino. E quando ele vai para o espanhol, tudo que termina em arre é masculino. Ele vai ser igualzinho quase à escrita, mas ao invés de agem, ele transforma para arre e todos eles são masculinos. Eu trouxe alguns exemplos desses para vocês. Por exemplo, a coragem, el coraje. A carruagem, el carruaje. A chantagem, el chantaje. A estante, el estante. A hospedagem, el hospedaje. A pétala, el pétalo. A porcentagem, el porcentaje. A ponte, el puente. A viagem, el viaje, que é um J. A tatuagem, el tatuaje. A linguagem, el lenguaje. Essa é a mudança do feminino para o masculino, mas nós temos também algumas outras que são as mudanças de femininos para o masculino, e aí a gente vê mais para frente também outros exemplos. E agora, para a gente finalizar, para a gente parar de falar ali dos heterossemânticos, vamos chegar nos nossos verdadeiros falsos amigos. Como eu falei para vocês, são palavras que têm significado diferente e às vezes muito diferentes. São palavras com escrita ou pronúncia igual ou semelhante em português e espanhol, mas o significado completamente diferente em ambas as línguas. Às vezes um oposto mesmo da língua. Às vezes uma palavra que seria um palavrão aqui, para eles não é. Às vezes uma palavra que aqui é uma palavra normal, para eles é um palavrão. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar por conta dos falsos cognatos. É muito comum que se usem também os termos falsos amigos ou falsos cognatos para classificá-las. A palavra embaraçada. Embaraçado em português é alguém que está sem graça, que ficou desconfiado, eu deixei fulano embaraçado. Ou então você, embaraçado também é o cabelo, é um fio, é tudo que está bagunçado, é embaraçado. Mas em espanhol, embaraçada, como quase todo mundo já sabe, é grávida. Em espanhol, embarazada é uma mulher gestante que está esperando um ninho que vai ir a dar a luz a alguém. Avergonçada. Já avergonçada é uma pessoa que ficou embaraçada, uma pessoa que ficou com vergonha. Já é outra palavra, envergonhada, que vai significar esse embaraçada da língua portuguesa. Eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui dos heterossemânticos. Por exemplo, em espanhol, a serra, que em português é calçada. Mas calçada também existe em espanhol, só que ela significa outra coisa, ela significa rua. Então, a calçada é a cera e a calçada é a rua. Acordar em português, que eu estava dormindo e acordei, em espanhol vai se falar despertar. E acordar em espanhol é combinar, fazer um acordo, é hacer um acordo, acordar, ou ainda lembrar também. Acordei de ti, me acordei de ti, eu lembrei de você. Temos a palavra largo. Largo em português significa, se traduz para o espanhol como ancho. Então uma coisa que é larga, ela é ancha, né? Já o largo, ele é comprido em português. Então, essa rua é muito comprida. Esta calle es larga. Este niño esse menino, eu quero dizer que essa roupa me deixou gorda, né?
essa roupa me deixou gorda, me deixou larga, essa roupa tá larga em mim, então ela me deixou meio gordinha, então eu vou dizer, esta roupa está ancha, essa roupa me deixou ancha, essa roupa me deixou larga, comprida, gordinha. Temos a palavra anedota. Em português, anedota é piada, né? E piada em espanhol, ou anedota, é chiste. Eu hice um chiste com ele. Eu fiz uma piada com ele. Já a palavra anedota, que é com C mudo, existe em espanhol. E ela significa história divertida, história real, ou história que a gente conta para a criança dormir, enfim. A palavra ano. Olha, atenção, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembra que eu falei? Tem palavras, às vezes, que é totalmente diferente. Ano, que eu quero falar, em que ano você nasceu, eu vou dizer año, com la N. Olha aí, o N com o tio em cima. La N. Se eu falar ano e não año, eu estou me referindo a anos. Então, cuidado com as palavras, viu, meus amores? Outra palavrinha, sobrenome. Sobrenome em espanhol é apellido. Mi sobrenombre es... meu sobrenome, eu quero falar meu sobrenome é Oliveira, eu vou dizer mi apellido es Oliveira. Então, sobrenome é apelido. E apelido é sobrenome, é o oposto. Então, mi apellido es Oliveira. Mi sobrenombre es Tata. Olha só, quero que vocês treinem aí. Mi apellido es Oliveira. Esse é o meu, Oliveira. Opa, deixa eu apagar aqui. Pra ficar bonitinho, né? Oliveira. Mi apellido es Oliveira. Oliveira. Mi sobrenome, aqui no trabalho, es Tata. Ai, descobriram meu apelido no trabalho, né, gente? A maioria me chamam de Tatá, mas também chamam de Tatá professora Tabita. Então, confundem muito, né? Tem duas Tatás no trabalho. A Tatá de espanhol e a Tatá de biologia NBAZ, que é a professora Tabita. Então, nós temos aí, mi apellido es Oliveira, mi sobrenome es Tatá. Então, eu tenho aí uma atividadezinha para vocês. Antes de a gente seguir, vamos fazer o seguinte, vocês vão dar uma pausa aí, viu, prof, presencial? Dá uma pausa aí e vamos fazer essa atividade agora em conjunto? Ou para quem está em casa, assistindo em casa aí, né, vai fazer o quê? Vai dar uma pausazinha e vai fazer aí em casa essa brincadeirinha. Olha que legal. Qual é seu apelido? Aí coloca o sobrenome da pessoa. Qual é seu sobrenome? E vai colocar o apelido. Legal, né? E também você pode fazer essa brincadeirinha em sala de aula, que vai ser muito bacana, tá? Então, retomando, vamos lá. Temos ainda ladrilho. Ladrilho em português é baldosa. É vaidosa, perdão. Vaidosa, o ladrilho. Aqueles tijolinhos, vocês sabem o que é ladrilho, né? Os tijolinhos que tem nas calçadas são os ladrilhos. Como é que eu vou falar ele em espanhol? Não é ladrilho, é baldosa. Las baldosas de la acera. Os ladrilhos da calçada. La baldosa de la acera. O ladrilho da calçada. Já viram aí, ó? A gente já viu até que ele é um heterogenérico também. O ladrilho fica a baldosa, é feminino. Então, la baldosa de la acera. O ladrilho da calçada. Mas a palavra ladrillo, com 2 L's, porque não existe o LH em espanhol, também existe, e é tijolo, né? Então, se eu falar o ladrillo da acera, então estou querendo dizer que então essa calçada ela não é feita de ladrilho, ela é feita de tijolo. E aí fica até grosseiro, né? Vocês não
Vocês não sabem que numa calçada não é feita de tijolo, ele é feito ali de cimento, aquela calçada toda cimentada, ou ainda com os tijolinhos quadradinhos, octagonais, sei lá, que tem vários ladinhos também, né? Que são os ladrilhozinhos. Certo? É diferente, ladrilho de tijolo. Balcão. Balcão em espanhol, balcão ali do mercado, o balcão da casa. O balcão significa, ou se traduz por barra. La barra del super, o balcão do supermercado. La barra de la cocina, o balcão da cocina. La barra de mi quarto, de mi dormitório, o balcão que tem no meu quarto, no meu quarto normal, quarto, dormitório. Só que a palavra balcão também existe para se referir a quê? Sacada, aquelas casas ou prédios que tem uma sacada em si, no lugar da calçadinha, da areazinha, né? É uma sacada. Então, balcão é sacada, o balcão normal é barra, certo? Outra coisa, bolsa. Bolsa, a bolsa que nós carregamos, a bolsa que a mulher usa, é bolso, masculino, bolso. E bolsa, que também é chamado na Colômbia de chuspa, é a sacola do supermercado. Aquela sacola de plástico do supermercado. Então, la chuspa ou la bolsa é a sacola do supermercado. E por último, mas a gente tem uma lista enorme, viu, gente? Eu só trouxe alguns para vocês, senão a gente ia passar a aula inteira falando só sobre falso cognato. Outro que tem, cerola ou cueca. Como é que se chama cueca em espanhol? Calzoncillos. Calzoncillos. Cerola. É porque vocês não conhecem muito essa palavra como cerola, né? São poucos os lugares que usam. E aí, por isso que eu coloquei do lado, ciruela. Que ciruela é ameixa. E a palavra é bem parecida, ciruela para cerola. Então, cueca é calzoncillo e ciruela é ameixa, certo? Agora, gente, vamos encerrar aqui a parte da nossa gramática e vamos falar um pouquinho agora sobre expressões. E hoje nós vamos viajar para os nossos vizinhos, a Bolívia. Então, roda a vinheta. Mais uma viagem super rápida agora para os nossos vecinos, lá Bolívia. E aí, quem é boliviano aí? Tem muitos, hein? Eu tô ligada, tô sabendo que temos alunos bolivianos, alunos descendentes de bolivianos, ali os nossos vizinhos lindos e maravilhosos. Então, dá um oizinho para a prof aqui também. Eu vou amar conhecer vocês. Gente, vocês sabem que a maioria dos países latinos que foram aí colonizados pela Espanha, eles já tinham os seus moradores, né? Muitos deles comunidades indígenas, já tinham a sua língua raiz, a sua língua materna, a língua originária, assim como no nosso Brasil também. E na Bolívia não é diferente. E o que acontece com o espanhol desses países, ou castelhano desses países? Ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas palavras, às vezes, diferentes, com significados diferentes. Por quê? Porque vem ali da descendência. São palavras que vieram da língua originária, a língua inicial daquela região. Então, na Bolívia, vocês vão ver várias palavrinhas que vêm da linguagem indígena. Então, vamos lá. Nós temos que macana. Que é macana? Uma coisa que é macana
é que dá má sorte. Não é bacana, não é legal. É quase um falso cognato, né? A gente vai achar, que macana. Que macana é que coisa que tá me dando má sorte. Eso es macana, no es bueno. Caballito, não há mais. Não há mais. Então, aún tiene una papa, caballito. Você ainda tem batata? Não tenho mais. Não há mais. Não há mais caballito. Changuitos ou chango são os adolescentes ou uma pessoa imatura. Então, se eu quero dizer que fulano é muito imaturo, eu vou dizer es un changuito ou es un chango. Ou quero me referir aos adolescentes, es un chango, es un changuito. É um franguinho que a gente usaria aqui no Brasil, né, entre aspas. Maple. Maple é o nome daquela cartela de ovos, onde que os ovos vêm, sabe? Aquela cartela de papelãozinho lá. É maple. Maple é cartela de ovos. Purisquiri é caminante, viajero, viajante. Olha aí, uma palavra vinda aí dos indígenas, purisquiri. Purisquiri são os turistas, os viajantes, os caminhantes. É aquela pessoa ali que que gosta de fazer viagens, de conhecer lugares novos. São los purisquiris. Gualelê. Gualelê também é uma palavra indígena usada para se referir à banana, el plátano, a banana. Então, gualelê em espanhol de Bolívia, em castellano de Bolívia, é plátano, banana, ok? Que mais que temos, meus amores? Paco. Paco ou barrita é a polícia. Eu quero ser Paco. Eu quero ser policial. Boleo. Boleo é uma aglomeração de pessoas, uma multidão. Eu vi um boleo en la calle. Eu vi uma aglomeração na rua. Chulupe. Chulupe é a barata, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Já não pode caminhar. La cucaracha, a barata. Então, chulipe é a barata. Sonceras. Sonceras são besteiras, bobagens, tonterias. Tu eres muito tonto, tu eres um bobo, bobeiras. Corteja. Corteja é quando você está namorando algo não muito a sério, antes de ser noivo oficial, sabe? Quando você está ficando. Então, o meu ficante é meu cortejo. A minha ficante é mi corteja. E, para finalizar, estar chocho. Estar chocho. Lembra que eu falei na primeira palavra que a gente trabalhou, que é que macana, que parece ser uma coisa legal e não é legal? E assim como a última, estar chocho parece uma coisa triste, né? Eu tô xoxo em português, tô para baixo. Não é. É o contrário. É estar contente, é estar feliz, é estar para cima. E aí? Qual de vocês estão chochos hoje? Eu estou muito chocha, eu estou muito feliz. E aqui nós temos as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e nós nos vemos na aula de revisão. Um grande abraço e hasta pronto!